Vamos começar. Então, como eu falei, meu talk hoje é sobre Android Things e é mais uma introdução do que é Android Things, para dar uma ideia geral para vocês. Eu vou tentar também mostrar um exemplo no final que eu peguei na internet, tive alguns problemas, provavelmente ele vai bugar um monte, porque sempre quando a gente faz as coisas ao vivo, as coisas bugam tudo, mas a gente vai torcer que vai dar tudo certo. Então vamos lá. O que é o Android Things? Android Things é um SDK do Google para a gente desenvolver a internet das coisas. E ele é bem interessante porque tu não necessita de nenhum background de sistemas embarcados para tu poder começar a desenvolver Android Things. Então, na teoria, se a gente sabe programar, a gente dá uma lida mais ou menos do que é o Android Things e consegue facilmente embarcar nossos apps e distribuir eles para vender ou simplesmente para prototipação, para desenvolvimento. Então a gente pode ter esses dois casos aí. Vai lá. Não, pode pegar, a gente. É que tem pouca gente, tá bem tranquilo. Tá, eu tô conseguindo ouvir todo mundo de boa aí? Tá. Então é mais ou menos isso. O que a gente pode utilizar o Android Things? A gente pode usar no varejo, com anúncios interativos, como a gente vê, aqueles telões. A gente pode usar Android Things para isso, a gente pode criar máquinas de venda automática, controle de estoque. Para negócio a gente pode criar câmeras inteligentes, controles de acesso, sei lá, uma porta inteligente que vai ter lá um dispositivo com Android Things para verificar se aquela pessoa é autorizada ou não a entrar em um determinado lugar. Logística para acompanhamento de carga, a gente pode desenvolver isso também. Questão de frota, assistente motorista, por exemplo, a gente tem hoje o Android para carro, né? Então a gente daqui a pouco pode desenvolver um dispositivo com Android Things para daqui a pouco, sei lá, ajudar o motorista, verificar se o cara está com sono, algo nesse sentido, colocar a câmera ali, identificar se o motorista está com sono e de repente lançar um alerta, desligar o carro, alguma coisa nesse sentido. E a gente também pode automatizar a nossa casa, né? Sistemas de segurança, sistemas inteligentes, monitorar a energia. Esse é o mais clássico, né, da casa, que a gente já, provavelmente quem já viu falar um dia de Arduino, se faz muito isso com Arduino. Arduino a gente consegue fazer isso, com Android Things a gente consegue também. O Android Things ele é bem similar com o Android, então a gente utiliza o SDK com algumas coisinhas a menos, que eu vou explicar mais para frente. Então, se a gente já tem um conhecimento prévio de Android, a gente já está habilitado para codar com o Android Things. A gente utiliza o Android Studio para desenvolver, então é uma ferramenta que hoje está bem estável, está bem robusta para desenvolver, então é bem tranquilo de começar. Então a gente acha bastante tutorial do Android Things também, vou mostrar mais no final. E o legal também é que a gente consegue utilizar as mesmas coisas que a gente utiliza no Android Things, por exemplo, a SDK do Firebase, o Play Services e outras coisas. Então a gente consegue criar, por exemplo, eu não tenho conhecimento prévio sobre back-end, eu quero utilizar o Firebase para controlar, acender a luz da minha casa ou desligar. Então daqui a pouco eu integrei o meu app Android Things com o Firebase, aí eu tenho lá uma flag de luz ligada e luz desligada. Aí eu estou fora de casa e aí eu quero deixar minha luz ligada. Cara, vou lá, mudo aquela flag automaticamente, como o Firebase ele tem real time, ele vai acionar aquela flag, o Android Things vai escutar isso totalmente em cada lugar e vai desligar a luz. Então já nos facilita um pouco também, daqui a pouco a gente não perde tanto tempo desenvolvendo com back-end, algo nesse sentido, porque o Google hoje tem bastantes ferramentas que nos ajudam a desenvolver. E também a gente consegue usar frameworks que a gente utiliza normalmente, como por exemplo o Java. A gente trabalha com Kotlin também. Eu particularmente hoje já gosto mais de codar em Kotlin, então eu já começo o projeto Android com Kotlin, e o Android Things dá suporte também para Kotlin. Então a gente, daqui a pouco, quer começar já com uma linguagem nova, é interessante, até instigo quem não conhece Kotlin a dar uma olhada, uma linguagem que já está bem estável, foi oficialmente suportada agora para Android há mais ou menos um ano, então é bem interessante dar uma olhada nisso. Então o Android Things é uma coisa nova que está rolando, saiu a versão 1.0 e também já pode aprender duas coisas, né, cara? Android Things e Kotlin ao mesmo tempo e já conseguir daqui a pouco usar isso até para o mercado de trabalho. O SDK dele é um pouco esse é o SDK do Android, então a gente vê aquela camada de application, a gente não tem nela no Android Things e algumas coisas ali, como tem de
Aí eles adicionaram o Things Support Live, não nem pra gente ver, mas tá, mais ou menos isso. Tem os Device Management, conectividade, User Drives e Peripheral I/O. Então, mas são algumas coisas que eles escaparam para que pudesse utilizar dentro do Android Things. Uma diferença do Android Things para o Android Mobile é que o dispositivo com Android Things, uma placa com Android Things, ela só tem um aplicativo, né? O Android Mobile a gente tem vários aplicativos, tem um sistema com UI para a gente escolher e tal. O Android Things não, a gente tem um app lá e aquele app vai estar sempre lá. Então a gente não pode instalar várias coisas, sei lá, a gente não vai correr o perigo de ter um app de anúncios lá instalado do além, então isso é bom. A gente também não precisa se preocupar com a otimização de requisitos de inicialização e armazenamento, e os apps eles são iniciados automaticamente. Então quando a gente, por exemplo, a gente criou lá a nossa casa inteligente ou alguma coisa nesse sentido, lá vendeu o sistema embarcado lá para a galera, então tipo, já o cara vai ligar o dispositivo e automaticamente já vai sair rodando. Então não precisa ter uma interação para rodar o aplicativo. Coisa que a gente precisa se preocupar e não precisa se preocupar com o Android Things é que a Google gerencia o framework, o hardware de libs e o kernel dele, então isso a Google dá suporte. Então a Google ela atualiza isso pra gente, ela dá manutenção quando tem problema, e a gente não precisa se preocupar com isso. Então automaticamente a Google está cuidando disso, então a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. A única coisa que a gente vai se preocupar é com o nosso app de fato e com o User Drives, que são as coisas que a gente vai conectar nele, que vai fazer com que ele funcione. Então a gente não, então isso nos facilita bastante no desenvolvimento, porque, enfim, né, eu confio na Google. Então se der algum problema, dificilmente vai dar um problema, e se der um problema a gente não precisa se preocupar nesses casos como framework, hardware. O Android Things ele possui um console onde a gente vai baixar a imagem dele, a gente vai fazer o download da imagem para instalar na nossa placa. Através desse console é que a gente vai atualizar a nossa aplicação. Por exemplo, a gente enviou um app para produção, a gente vai atualizar esse app diretamente no console e o dispositivo vai receber isso automaticamente, né? Meio que uma mágica assim. Então quando a gente distribuir um app com Android Things, a gente vai ter, em um dispositivo a gente vai ter isso automático. E a Google automaticamente, quando ela dá updates, quando ela conserta algum bug, o Android Things já vai receber direto. Então a nossa placa já vai receber direto a atualização sem a gente se preocupar com isso. Aqui é um exemplo só o console, né, de como é que ele é lá no site. Antes de falar do hardware, só falar um ponto que é importante. Para o Android Mobile a gente tem a Play Store, então a gente tem lá uma loja, a gente compra, a gente baixa os aplicativos. Para o Android Things é diferente, a gente não tem uma loja, então a nossa loja vai ser a gente mesmo, a gente vai oferecer lá para alguma outra, para Colombo, para Magazine Luiza, lá para vender o nosso dispositivo. Então ela não tem loja, então a gente vai criar o nosso app, vai embarcar o nosso app e vai dar um jeito de vender ele, claro, se esse for o fim do noso desenvolvimento. E aí, para desenvolver, a gente tem duas placas de desenvolvimento e prototipação, que é a NXP e a Raspberry Pi. Acho que a Raspberry Pi todo mundo já deve ter ouvido falar, ou alguma coisa nesse sentido. Eu utilizo ela, tem até uma aqui em cima. Essas são as placas para desenvolvimento. Elas não podem, a gente não pode criar um app e vender nessa placa. A Google não nos permite fazer isso. Então, elas servem para que a gente possa desenvolver os nossos protótipos, descobrir possíveis problemas, enfim. Enfim, a Raspberry eu acho que custa uns R$150 mais ou menos, e dá para te fazer bastante coisa, assim. E o legal é que a única diferença entre basicamente as diferenças que tem entre uma e outra é muito mais em questão de conexões, né? Tipo, onde é os pinos e tudo mais, porque de app vai ser a mesma coisa. Um app feito no Raspberry vai rodar na NX Pixel, vamos ter que conectar se for necessário, a gente tiver alguma conexão com um botão ou com um speaker nesse sentido. E aí, para produção, para a gente poder vender o nosso produto, a gente tem que usar uma dessas quatro placas, a NXP e MX8M, ou uma Qualcomm SDA, uma Qualcomm SDA 624 ou a MediaTek. Então aí, se a gente quer vender, a gente vai ter que desenvolver para essa placa, a gente vai pegar o nosso app lá que a gente prototipou, e aí a gente vai colocar nessa placa e vai poder escalar ele em produção. E aí sim, aí esses
Esses dispositivos, essas placas, elas têm certificados que nos garantem aquilo que eu falava antes, da atualização, de ter um sistema robusto, de ter tudo ok funcionando. Aí, falando um pouco da integração com o hardware, o Peripheral I/O, a gente pode ser um pouco baixo nível, né? De repente conectar direto no GPIO, PWM. Para quem gosta de codar mais baixo nível, tu pode fazer isso diretamente, né? Mas como eu particularmente não curto muito reinventar a roda, eu prefiro usar o Peripheral Driver Library, que a gente já tem lá libs prontas do próprio Google, por exemplo, para a gente conectar um botão, um GPS, um servomotor, um sensor de temperatura. Então eu particularmente prefiro usar isso, até no exemplo que eu vou mostrar depois no final eu usei uma lib dessas. Então, mas para quem curte, quer ir mais a fundo daqui a pouco, cara, vai lá e vai baixo nível, que vai também poder fazer as suas coisas mais baixo nível. Então tá, agora eu vou mostrar um pouco um exemplo assim, como desenvolver, bem simples assim, porque eu tentei vários exemplos, mas sabe como é que às vezes dá problemas, coisas novas nessas partes. Só explicando aqui, esse é o que eu tenho aqui na mesa, tá? Conectar um speakerzinho no PWM, que é aquele pin, o quarto pin de cima, e outro no ground, só para fechar a conexão do circuito. E ele é um piano speaker, eu vou mostrar agora para vocês como é que ele é. A ideia é que cada nota do piano ele vai tocar um som diferente no speaker. A ideia era fazer um app, eu tinha pego um exemplo que ele era um app que conectava com a Nearby API do Google com o Android Things, mas como eu não tive sucesso, eu tive que adaptar, então eu vou mostrar um pouco dessa adaptação aí para vocês. Ver se vai dar certo. Ele não resolve funcionar, a gente vou mostrando como é que é o projeto no Android Studio. Daqui a pouco ele volta. Por Zoom no Help. Então vou criar um projeto aqui do zero para a gente ver como é que é. Também bem de boa, bem projeto. Alguém já nunca viu o Android Studio? Então tem um botãozinho lá, aqui a gente sempre quando a gente for criar um projeto novo, a gente vai criar ali no New Project e aí a gente vai colocar o nome da nossa aplicação, que a gente quiser. Vou lá, GDG notas. Aí a gente vai escolher, a gente pode criar vários modos, né? A gente pode criar o modo Nova, o modo Air, TV, Android Auto. E aí, só que nesse caso a gente quer só o Android Things. Activity normal como no Android. E é isso.
muito parecido com o Android, bem parecido mesmo. Então a gente vai ter, como no Android a gente cria um app, a gente sempre cria e tem uma main activity, a gente tem o nosso layout também. Tem algumas diferenças aqui. Modo de apresentação. Agora sumiu tudo. Bom, esse aqui é o arquivo manifest do Android de inicialização. Esse intent filter que vocês estão vendo aqui, ó, do mouse aqui, ó. Esse aqui faz com que a gente, aquilo que eu estava falando no início, de inicializar o app. Então, com essa configuração, ele já inicializa direto no Android Things. Então, a gente não precisa preocupar sempre em inicializar. Como, por exemplo, se eu for dar o build aqui, eu tenho que dar o build toda hora para ele inicializar o projeto. Nesse caso, quando a gente coloca isso, a gente não tem necessidade. Agora, como é que eu vou isso aqui? Calma aí. Tá, voltou. Aqui no build grad a gente tem. Deixa eu botar de novo isso aqui. Aqui, como eu tinha falado para vocês, os drivers do Google, a gente tem ali ó, o TWM Speaker, que é onde quando eu conecto o meu speaker no pino TWM da minha placa. A gente tem a linha do Android Things aqui, como vocês podem ver, outros códigos. Então, cara, o build gradle do Android é exatamente igual ao build gradle do Android Things. Uma coisa que é legal de ressaltar é que o Android Things ele não tem necessidade de tu ter uma tela. Então, se a gente quiser só utilizar, tipo assim, eu quero fazer só como no meu caso aqui, se eu quisesse só fazer uma telinha rodando ali, um speaker ficar fazendo barulho, tocando uma música, eu não preciso ter uma tela para isso. Então, isso é o legal do Android Things também. Então, a gente pode desenvolver sem ter uma tela, sem a necessidade de ter uma tela para a gente mostrar. Eu vou tentar de novo aqui, vamos ver se ele vai funcionar. Espero que ele funcione. Aqui, ó, é um sistema operacional, tá? Rodando normal, como se fosse, sei lá, um Linux. Tira do modo de apresentação. Tira do modo de apresentação. Mas ele não tá. Não tá. Aqui não, tá. Não tem. Tá? Vamos ver se ele vai rolar agora. Vou rodar meu app aqui. É um super piano. Vai rodar aqui para vocês. Agora depois eu mostro o código desse projeto. Vou esperar rodar aqui. Então. Não, esse aqui é o Hello World. Mas vocês podem ver que temos um Hello World, aquele projeto super difícil de desenvolver. Mas como a gente está indo, vou mostrar ele. Esse aqui. Assim, um super piano, speaker da hora. Ó, vocês podem ver, temos um lindo piano aqui. Essa view aí, esse piano eu peguei da internet, peguei de uma outra desenvolvedora, Android. Peguei esse código do piano mais para exemplificar e para poder tocar alguma coisa. Então, ó. E aí, cara, enfim, era para ser muito melhor que isso, né? Como eu não consigo rodar o app, cara, se a gente quiser estar tocando piano no carro, não tem dinheiro para comprar um piano, tem lá esse piano parado, vocês podem criar um piano. Bem interessante. Super legal, né? Agora vocês batem palma. Brincadeira. Tá, então esse é o piano. Então, cara, isso foi desenvolvido bem de boas, assim, eu tentei adaptar ele o máximo possível para poder mostrar para vocês hoje. Mas é um exemplo simples, né? Eu gostaria, obviamente, de fazer ele com a conexão pelo app, para a gente poder... até a ideia era pegar alguém da plateia para interagir com ele, mas, enfim, não rolou. Mas teve um exemplozinho, pelo menos. Deixa eu botar um modo de apresentação. Usado.
Esse speaker aqui é da Libre, tá? Esse é o que faz a conexão com o PWM ali. Então é bem simples. Então, se a gente não tivesse a Libre, a gente teria que desenvolver tudo por trás. Aí, prefiro usar uma Libre, acho que é mais confiável, mais tranquilo. Aí, cara, eu só fiz um setup dele ali. Aí fiz uma scroll chip ali, é mais da outra Libre do teclado que eu peguei. E aqui é um listener para pegar as notas. Então, quando o cara tocar, ele pega a nota, que é correspondente àquela que a gente apertou lá na tela, e vai disparar esse sinal para o speaker e ele vai tocar. E enfim, aí depois só a gente tem que matar ele, não destrói, quando ele morrer, a gente tem que matar ele no Lightning também. Então esse é o nosso super código sobre o Android Things. Então não é muito difícil assim de desenvolver, sabe? Tipo, dá para fazer mais coisas. A ideia é também melhorar esse projeto, pegar uma conexão Bluetooth, ou de repente até mesmo com Firebase e desenvolver algo melhor. Mas hoje foi o que a gente conseguiu trazer. Deixa eu mostrar agora uns exemplos do que dá para fazer, que a galera já está fazendo. Que nem se compara com o meu, mas que bom que tem desenvolvimento. Um exemplo criado pelo Android Things foi essa Braille Linux Reader, criado por esse cara aí, o Joe, que é um desenvolvedor Android. Cara, isso é muito legal porque ele dá a oportunidade de cegos poderem ler notícias. Então, cara, o alcance aqui com o Android Things com um custo não tão alto que a gente pode ter. Então, ele é basicamente, tu aperta naquele botão, ele acessa uma API de notícias, e ele recebe a notícia e aquelas bolinhas ali, elas sobem de acordo com cada letra. Então, um cara que é cego, ele simplesmente aperta o botão, fica com a mão ali, enfim, e vai poder ler uma notícia. Cara, isso é sensacional, entendeu? Com pouca coisa, com baixo custo, o Android Things também a gente consegue ter acessibilidade. Um outro exemplo é um Ken Dispenser, que é um brasileiro que fez, que ele reconhece, coloca ali uma imagem de um cachorro, se não me engano. Então, ele tem reconhecimento de imagem, a gente pode usar reconhecimento de imagem. Nesse caso aqui, ele usou o TensorFlow, que até teve uma palestra sobre TensorFlow no último GDG, para reconhecer o que era. Então, a partir do reconhecimento da imagem, ele libera o doce. Então, cara, a gente integrou uma câmera, integrou um dispenser, então dá para fazer bastante coisa legal. Então, cara, aí fica a motivação para vocês buscarem mais. A ideia da tal que é ser realmente introdutória, assim, para vocês saberem que isso existe, porque como a gente acaba ficando muito no dia a dia do trabalho, a gente às vezes não tem tanto tempo de pesquisar e de desenvolver o trabalho na faculdade, de descobrir coisas novas. Então a ideia também da gente, do GDG, é mostrar pra galera que existe um monte de coisa que a gente pode desenvolver, mas que às vezes a gente não conhece. Então aqui tem samples, depois se alguém quiser os meus slides. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Temos duas perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Ninguém vai? Eu pergunto. Tu chegou a ver alguma coisa para iOS? Se tem alguma coisa parecida para iOS? Para iOS não vi. Sabe? Essa é a pergunta. Como é que eu faço para atualizar automático no web? Para inicializar automático? É pelo console. Quando tu envia ele pelo console. Oi? Tem que criar uma conta. Sim, tem que criar uma conta no console e aí quando tu subir o teu app, automaticamente ele já vai atualizando. É meio uma magia negra. É? É tipo o console para apps. É tipo console para apps. Acho que é isso. Anderson Silva tá aí? Vamos lá? Então agora nosso próximo talk é sobre blockchain. A gente recebeu o talk dele no Call for Papers. Tô conhecendo ele agora também, como vocês. Então vamos lá, tu precisa